Dia, quem tá aí? Bom dia, Herman. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia.
Bom dia. É, Bom dia a todos, tudo bem? tudo. Você viu o e-mail ali a mensagem do Maurício? Sim, a gente acabou de ver e a gente chamou o professor Herman para substituir o professor Maurício enquanto ele não chegar. Então, É, a o minha Vitor única, comentou, entendi, minha desculpa. única, desculpa, que na outra reunião que o professor Maurício não pôde participar, a gente cancelou a reunião porque não tem o coordenador. Então Exato, isso então, eu queria saber Nicolás, é como funciona só isso. em respeito ao Herman, nós vamos conduzir até você. É só um pouquinho. Bianca tá dando eco, eu não consigo falar. Eu vou falar do teu lá. Ai, pessoal, estamos à mesma sala, não consigo me entender. Não, eu vou ter que falar. Como é que eu vou fazer aqui? Vou ter que falar de uma forma que eu não escuto. Nossa. Então, é o seguinte, a gente tem um convidado, né? Então, as dúvidas aí que serão sanadas desse convidado, a reunião está sendo gravada em respeito ao nosso convidado, até o assunto que for referente ao que o Herman veio para sanar e para trazer para vocês, a gente deixa a reunião correr, porque foi em cima da hora que aconteceu isso. Aí, para frente disso, a gente não consegue, porque o coordenador não está presente. Ok. Deu para escutar? Ah, tá. O Vitor tinha comentado que vocês queriam a presença do Herman, né, para tirar algumas dúvidas quanto a águas subterrâneas e tudo mais, então a gente conseguiu trazer ele hoje. Então, quaisquer dúvidas que vocês tenham, pode perguntar para ele. Herman, por favor. Oi, tô aqui, escutando. O que o povo quer saber? Deixa eu dar uma olhada aqui no termo de referência, mas pelo que eu me lembrava, acho que o Vitor tinha passado o termo de referência no que toca, termo de referência aborda a questão de, acho que balanço hídrico e depois de enquadramento, né? Eu não sei se o senhor chegou a ler o termo de Não, referência. não li ainda. Então deixa eu ver se eu acho o trecho do texto para a gente ver se consegue aproveitar teu conhecimento, senão a gente vai ter que marcar um outro dia. Não tem problema, não. Deixa eu ver aqui, só um momentinho. É que, bom, enquadramento de água subterrânea, por enquanto, é insípido, tá? Existe uma proposta, CONAMA, que eu acho que a gente tem que seguir. E aí nós vamos ter que estudar. É maravilhoso que vocês queiram entrar nisso, porque nós vamos abrindo caminhos, né? Abrindo conhecimento, abrindo. Estou à disposição para essas discussões, para essa conversa. Agora é importante que a equipe, né, tenha tenha profissionais para trabalhar esse dado, né? Uma coisa que eu tenho notado bastante é Paulo já tem isso, eu vi em Santa Catarina, são estudos de vulnerabilidade à poluição, à contaminação de água subterrânea da bacia. Esse é um estudo que eu acho que devia constar aí. Embora seja de grandes áreas, né? A gente já pode ir separando grandes áreas e dentro dessas grandes áreas, pequenas áreas, aonde eu posso vir a ter falta, posso vir a ter contaminação, né? Vulnerabilidade é futuro, né? Eu vou ver se a gente identifica em que lugar poderia colocar isso, porque eu acho que é importante também para a questão de restrição do uso da água, né? Sim, sim, isso vai lá na restrição. Eu achei um item que fala de subterrânea, seria o item 6.4, Bianca, Tá. e ele está na página 23.
Na verdade, o 6.4 ele trata das duas disponibilidades hídricas, tanto superficial e subterrânea. Deixa eu ver qual que é o Beleza. item que trata só da subterrânea, só um Deve pouquinho. ser o 4.2, né? Avaliação de Isso, disponibilidade superficial. 642, isso mesmo. Seis quatro dois está na página 26. A itemização está errada. Não vai ter lá no sumário. Tá aí. Deixa eu dar uma olhada. Nossa, legal. Localizar os aquíferos reabastecem os corpos hídricos e delimitar as áreas de recarga. Fantástico, né? Fluxo de base, determinar fluxo de base e determinar áreas de recarga. Fantástico. Você acha que a gente tem dados para a gente conseguir fazer isso? Ou que dados seriam necessários para que seja possível fazer esse tipo de análise? Olha, fluxo de base dá para a gente ter uma visão primeira, tá? Uhum. Tendo como base os níveis, os NAs, né? O nível de água dentro do poço. No O nível início da estático ou perfuração, dinâmico? estático, estático. Tá, Dinâmico, já dinâmico é o segundo passo, tá. né? Vamos pegar o estático, por exemplo, você pode pegar os dados do IAT, dado de perfuração, e pode trabalhar isso. Agora, muito legal você ter citado o dinâmico, porque aí vem toda uma modelagem onde você começa a ver com o uso. Eu tenho um problema aqui em Maringá que nós estamos estudando, e o povo fala que o parque, os poços tiram água do parque do Ingá. Absurdo, mas tem que provar, né? Uhum, Nós estamos vendo que os poços captam vazão mínima, 1.200 litros por dia. Quer dizer, isso não é suficiente para alterar significativamente o aquífero. Então, aí já é esse segundo passo. Com o dinâmico, eu começo a fazer modelagem dessas coisas. uhum. Então, a princípio, com o nível estático, eu conseguiria fazer essa análise Sim, sobre recarga. sobre recarga já não. Tá. Análise Se- de influência aquífero-rio. Ah, Isso é ok, uma desculpa. coisa. Aham. A recarga, eu vou ter que ver que tipo de aquífero eu tenho. Se eu tenho aquíferos granulares, eu vou ter um tipo de recarga, que é por área, né? Então, Uhum, seriam altos estruturais, seriam alto de montanha, declividade. Isso vai variar muito com gravidade e declividade, né? Porque vai me dar velocidade da água, velocidade de infiltração. E uhum, se eu tiver aquífero basalto, por exemplo, granitos, rochas metamórficas e rochas ígneas, eu vou ter a recarga na zona de fraturamento. Aí já é um mapeamento à parte, uhum, tá? Mas é possível fazer sim. Por foto aérea você faz, por imagem de satélite você consegue fazer. Tá? Então, aquíferos granulares, deixa eu ver, o Alto Ivaí vai pegar um pouquinho do Caiuá, né? Agora eu não estou com ele na cabeça, mas vai pegar um pouquinho do Caiuá e um pouquinho do Serra Geral. Então você vai ter esses dois tipos de recarga, seriam duas políticas, né, a serem observadas. Mas Maristela, tranquilo, tranquilo fazer. Maristela, pode É. falar. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Desculpe, eu Ótimo. acabei entrando um pouquinho atrasada aqui. Nada. Sim, professor, aqui pega também Caiuá, Serra Geral e Caiuá. É um pedacinho, se eu não me engano, bem pouquinho. Mas eu tenho uma dúvida. A experiência que o senhor está tendo com outros comitês, ouviu em outros comitês, como que eles geralmente têm feito essa questão do enquadramento? Olha, tá bem inicial, tá? Tá bem inicial. Nós temos uma resolução CONAMA do Conselho Federal de Recursos Hídricos e tem artigo científico. Eu acho que a nossa base, bom, está insípido, está respondendo objetivamente, está insípido o negócio. Eu acho que a gente teria que pegar a resolução do Conselho Federal de Recursos Hídricos e adaptar para o nosso caso. Por exemplo, áreas de vulnerabilidade, nós vamos ter que mexer
com isso que é o que nós estamos conversando agora, áreas de recarga. Isso está em discussão em São Paulo, no PCJ, só para você ter uma ideia, esse último treinamento deles, que foi muito legal, abordou-se muito essa discussão. Vulnerabilidade, áreas de recarga, e aí você tem que falar em qualificação, né, dessas águas, né, classificação dessas águas. Só temos o Conselho Federal de Recursos Hídricos. Não explicou nada, né? Não, não, acho que explicou. A gente depois pode dar uma olhada no que está sendo feito de discussão no PCJ, dar uma olhada na questão do que você falou da legislação federal e ver se a gente estaria maduro o suficiente para fazer o enquadramento. A maioria nenhum comitê do Estado do Paraná até então fez enquadramento. Não fez Não, nem disponibilidade hídrica, né? não. Um tempo atrás a CPRM publicou aquele atlas de disponibilidade hídrica, né? Não era de disponibilidade hídrica, acho que é de produtividade, produção, alguma coisa Isso, assim, né? isso, isso, Então a isso. gente não tem. Então, assim, eu acho que se a gente conseguir materializar pelo menos, talvez, como você falou, fluxo de água, recarga, área de vulnerabilidade, disponibilidade hídrica, já seria um excelente início. E Olha, daí a gente tem que ver se. vulnerabilidade dá para fazer tranquilo também, porque Aham, é um algoritmo facinho, facinho. E entendi. você já começa a espacializar, né? Uhum, Prever problemas, prever falta, rebaixamento. Por exemplo, Maringá aqui tem quase 1.500 poços. sim. É um absurdo, né? Um negócio assim fora do normal. Aí eu fui para Londrina, tem 730. Uhum, Quer dizer, já dá para a gente ter essa ideia. Eu acho que, como comitê, dá para começar por aí. sim. Mas eu passo para a Bianca, tá? Essa resolução federal que eu tenho aqui comigo. Qual que é o número mesmo? Você lembra? Agora eu não lembro, eu preciso pegar Não, tá aqui. bom. Sem No problema. Conselho Estadual de Recursos Hídricos, eu fiz uma proposta da gente trabalhar uma. Não é bem uma norma, né? Mas é uma indicação técnica de segurança hídrica para a água subterrânea. Que eu acho que aí já a gente começa a discutir tudo isso. O Guarani, o Serra Geral, que é importantíssimo para nós, o Caiuá, que é importantíssimo para nós. E então está discutindo aí dentro do IAT. Se a gente provocar, eu acho que sai bastante coisa. Vulnerável. Dá para a gente reunir tudo isso que a gente quer conversar numa orientação técnica do Conselho Estadual. Porque nós já temos orientação técnica de área contaminada, tá? Que está fantástica. Parabéns para o IAT, é isso aí. Nós estamos muito atrasados. Área contaminada, água subterrânea, contaminação de solo, nós já temos. Ok. Depois aqui o segundo parágrafo ele fala da questão mais de potencial hidrogeológico e disponibilidades hídricas, né? Sim, A gente disponibilidade hídrica seria só aquele mapa do CPRM ou consegue produzir alguma outra informação com consegue. outorga? Consegue, nossa outorga é muito bem feita, consegue sim. Tem alguns parâmetros hidráulicos que a gente consegue bastante coisa, né? Quanto o Uhum, aquífero produz, pelo menos de uma maneira orientativa a gente consegue, que eu acho que é a função do plano, né? uhum. Dados disponíveis de cadastro, ixi. O objetivo é apresentar a estimativa de disponibilidade subterrânea, bacia hidrográfica, essencial, razão, proposta de critérios de outorga de direito de uso para o balanço de disponibilidade subterrânea. O problema da nossa outorga é que ela está bem feita, tá? Só que ela não está cobrando os equipamentos. Então a gente não tem os dados de retorno, né? Eu acho que é só a Sanepar que tem os equipamentos nos poços. Paciência, segundo passo. Vamos lá. Você diz de controle de nível dinâmico, isso? Ou de Controle de nível, vazão? vazão e hora de funcionamento. Quer dizer, É, três na maioria. sensorzinhos Aham, simples. uhum. Eu acho que é só vocês que têm esse controle, né?
Eu não sei como que é Não se tem. alguém não Não tem tem, não os tem, não outros. tem, não tem, não tem, não tem. Eu faço outorga um monte aqui na nossa região. É uma brincadeira. Mas é um segundo passo, né? Nós vamos começar a exigir agora. Eu acho que uma das funções do Comitê de Bacia é despertar para essa discussão. Inclusive, despertar para maior contratação de geólogos nas prefeituras, porque é esse grupo profissional que sabe o que está fazendo de água subterrânea, né? Uhum. É uma das lutas da Associação Paranaense de Água Subterrânea e da Associação Brasileira. Estou Olha lá, fazendo umas marcações aqui do lado. beleza. Inventário, avaliação de condição, beleza. Caracterização hidrogeológica, áreas de recarga, descarga, produção admissível, beleza. Tratamento estatístico dos dados, fantástico. Análise de variação de superfície piezométrica. Então, isso vai dar a direção de fluxo, né? de pressão, a interação água superficial, água subterrânea, Aham, principalmente em aquíferos de areia, porque no Serra Geral a hidráulica muda. Tá? Aí a tá. gente tem que olhar fraturamento, falhamento e tentar ver quais são as áreas que produzem água, né? Os pontos que produzem água. É mais dificilzinho. Qualidade tem. Vixe, Maria. Tem software de graça que faz isso, tem software pago que faz isso. Teste de vazão tem software pago, software de graça. Tá tranquilo. Quem precisar de informação, eu repasso. Ok, até se existe bastante ferramenta que faça isso, eu acho que talvez não precise especificar. A gente, eventualmente, no termo de referente, se a gente acaba citando algum software público, alguma coisa, para a gente também garantir que que a empresa faça uso dessas ferramentas, se a gente quiser uma ferramenta mínima, né? Sim. Então, se você tiver alguma sugestão que você acha que saia um produto bom e que não necessariamente seja um software pago, eu acho que talvez caberia incluir para ter, sei lá, uma garantia de qualidade né? Acho Não? que isso era. Estou anotando aqui, repasso para a Bianca. Teste de vazão Ok, obrigado. e qualidade. Então, olha, tem coisas muito boas, tem coisas excelentes pagas, é óbvio, né? Mas tem coisas muito boas em software de graça. Por exemplo, o ArcGIS já caiu de moda, tem que usar QGIS. Outro dia eu estava estudando R. Pelo amor de Deus, cara, o R é uma... Quanto tempo nós perdemos na estatística? Eu era da época da estatística da maquininha, velho. Agora tem o R, meu Deus do céu. O R e o Python faz bastante coisa mesmo. Nossa Senhora. O cara É. começou a fazer mapa com R, eu falei, meu Deus do céu. Pesquisa bibliográfica com R. Não, pode parar. Para. Meu cabelo branco não permite mais essas modernidades. Eu entro em sei lá o quê, dá ataque cardíaco. Vamos para frente. Aspectos de qualidade, vou mandar o software. Inexistência de dados, isso aí é normal. Mas os dados da CPRM são muito bons, os dados do IAT são maravilhosos. Lógico que sempre tem uma coisa para melhorar, mas nós temos dados para análise. Isso aí é muito bom. Conjunto de intervenções da bacia, é isso aí. O que eu não, o que a gente depois só tem que dar uma olhada é que acho que no texto falava então de fluxo, de recarga. Acho que nesse parte de disponibilidade hídrica ele não fala de vulnerabilidade nem de segurança hídrica, né? A gente teria que então depois achar em que parte que seria, né? Eu acho que é aí mesmo, só acrescente um parágrafo. Aham. No cálculo de vulnerabilidade à contaminação da água subterrânea,
Isso é um algoritmo estupidamente ridículo que a gente tem dados. Eu passo também. Algoritmo Deixa eu ver aqui. vulnerabilidade. Eu passo, inclusive, um trabalhinho que eu fiz no município de Marialva, aqui, só para vocês verem o produto. E passo Aham, também o site da UFSC, Santa Catarina, ele fez para todas as bacias. aham. Tá, eu deixei ali marcado, eu vou depois escrever um texto melhor Isso, sobre. é, E daí o de tranquilo. segurança hídrica, você falou que tinha alguma proposta que foi para o Conselho Estadual? Isso, isso. Eu posso mandar para vocês. Uma coisa super simples, sem muito frufru jurídico, que é para a Aham, gente poder desenvolver tecnicamente e adaptar ao que a gente precisa. Porque nós precisamos ter segurança na hora de usar a água subterrânea e a água superficial, né? Eu não gosto de falar uma fora da outra, né? E tem uhum. também a água que está aérea, que a gente não começa a falar dela, mas precisa, somos um ciclo, né? Eu posso mandar também, mas qualificar o que é segurança hídrica e procurar enquadrar nessas nossas necessidades. Não, isso, eu queria dar uma olhada para ver como é que a gente poderia encaixar no termo de referência, Tá, sem sair digamos assim, da atribuição ou do foco desse termo de referência, né? Então, às vezes, tá. no conselho, você pensou muito mais em criar um novo, né, uma nova legislação, uma nova resolução, e Isso, entrar em leis ou né, e daí esse aqui não é. Talvez se a gente identificar talvez um fluxo, uma análise, né, algo que a gente pudesse dar uma robustez nessa questão do olhar para a água subterrânea era importante. Desde que seja uma metodologia, né, que a gente possa usar com dados que existem, né, sem criar sim. uma nova normatização, né? Ah, não, Nicolas, nós temos dados muito bons, viu? Tem dados muito bons. E a Federal de Curitiba e a UEL tem gente pensando nisso. Eu acho que a gente tem que usar esse pessoal. A UEM aqui não tem muito. E a outra universidade eu desconheço. Não tem muito porque o pessoal é mais ligado à geotecnia do que à hidrogeologia. Mas tem que precisar desses caras, tem que cutucar lá o Pinese, cutucar lá o Gustavo, né? Mas eu mando, já anotei O aqui. Gustavo a gente já conversou com ele, mas não nesse comitê. Mas ele participou, acho que de outros. Sim, sim. Nós, quanto associação brasileira e agora Associação Paranaense, queremos meter o dedinho em todos os comitês de bacia, né? Fornecer dados por todos os comitês, discussão, auxílio. Inclusive, eu pedi para o comitê estadual criar um grupo de hidrogeólogos para auxiliar. Inclusive, se Bianca, cobra aí o nosso alemão aí, cobra o italiano aí, né? Porque se a gente fizesse aí uns 3, 4 professores da área para auxiliar, fazer esse trabalho que eu estou fazendo com vocês, em 3 seria melhor, né? E aí auxilia todos, e aí nós pensamos uma regrinha bem geral para todo mundo. E é simples, é como nós estamos fazendo aqui. Via internet a gente pega todo mundo. E nós temos gente de primeiro mundo aqui, viu, gente? O Gustavo, o Pinese e o André são pessoas. O Gustavo tem uma equipe fantástica, tem equipamentos fantásticos, tem sensores, meu Deus do céu. Aqui é o pessoal conhece o Serra Geral bem. Então, dá uma cutucada lá, Nicolas e Maristela. Cutuca o alemão aí, o dono das coisas aí. Seria interessante, né, ter uma proposta metodológica única, né, para ter uma mesma linguagem, para que os próximos planos de bacia que estão aí em fase de execução do termo, né, execução não, de elaboração do termo, pudessem já colocar isso, né, não sei se isso É, daria tempo agora nesse momento, mas seria interessantíssimo, porque aí padronizava tanto o levantamento de dados, como a análise, como a proposta de trabalho para o plano de bacia, né? Isso seria sim, ideal, seria sim. ideal.
E então, Sim. assim, nós temos os profissionais, né, como o professor comentou, super qualificados, dispostos a contribuir, né, com os comitês. Acho que a gente precisa pensar de uma maneira bem prática, né, sobre isso, para poder colocar aí nesses termos de referência, pelo menos os que estão sendo elaborados, de maneira mais produtiva. E os que já foram elaborados ou que já tem o plano de bacia pronto, de repente fazer uma revisão e aí atendeu essa metodologia também, né? Sim, sim. Mesmo que essa revisão seja feita pelas universidades, né? Vira aí um trabalhinho de mestrado, de doutorado, e trabalhinho não, trabalhão, né? Porque é um saco fazer isso. E aí nós, eu acho que podemos, nossa senhora, é tudo que eu quero, tudo que eu quero. Botar a Associação Paranaense na boca de todo mundo. A ABAS ela já existe há muito tempo, mas a Associação Paranaense de Águas Subterrâneas nós estamos criando agora. Está saindo do forno. E é para isso, é para jogar os profissionais para o público. É isso, gente. Aqui ainda no item 643, a gente pôs uma frase Hum, para tentar a gente avaliar essa interação entre a, a influência da água subterrânea com a questão da água superficial. hum, Né? Hoje o processo de outorga, ele efetivamente separa, né? Tipo, olha, ele diz que tudo que é poço é separado, é um balanço hídrico separado, e tudo que é água superficial, né? Então a gente colocou isso no texto, mas na prática não sabe não, como que vai fazer essa integração, né? Então tem aqui essa questão de que fala que tem que dar uma olhada, mas na verdade a gente eu não sei nem que produto que ele vai gerar e nem como que a gente vai fazer essa esse tipo de integração, né? O que que hum. você acha Eu disso? também estou procurando, Nicolas. Lá no Paranapanema, nós criamos a Comissão Técnica de Integração, onde o que a gente busca é exatamente isso, né? O que nós detectamos? Que havia uma falha de informação, de conhecimento. As pessoas não conhecem água subterrânea, água superficial e água meteórica, aérea, né? Então, nós vamos agora em junho fazer uma capacitação para todo mundo. Então, explicar meteorologia, explicar um pouco de hidrologia, um pouco de água subterrânea, explicar a qualidade de água subterrânea, né? Superexplotação, rebaixamento. Nós vamos fazer tudo isso para tentar chegar nessa ideia de interação. Lá no Paranapanema, nós temos predominância de aquífero areia, né? Poroso. Então, dá para falar em áreas de recarga e numa interação mais efetiva, né, dos corpos de água superficial com o reservatório. Esse negócio de reservatório também deu uma briga, porque eles começaram a falar de reservatório. Para eles, reservatório é usina hidrelétrica, né? Eu cheguei e falei, não, o aquífero Kaiowá, que vocês têm um reservatório também. Rapaz do céu. Tá? Então, isso é informação. Então, eu acho que deixa. Tá? Mas vamos procurar trabalhar capacitação para que esse conceito de integração seja meio voz comum com todo mundo. Que o prefeito saiba do que nós estamos falando, que o engenheirinho da prefeitura saiba do que nós estamos falando, que a gente problematize para ter profissionais da área de hidrogeologia dando assessoria, não estou falando que tem que contratar geólogo, né? Mas dando assessoria para esse tipo de problema, né? Porque eu acho que o hidrogeólogo tem que estar nesse processo cobrando, tá? Ele é o grande auxiliar do Estado na hora de cobrar, porque o local ele que conhece. E o uso do solo é o grande contaminante, né? Então, eu tenho uma função do município também. Isso é uma outra coisa que nós vamos explorar nessa capacitação. O município tem uma função constitucional. Olha só. Porque ele é o concedente do saneamento. Ele é o responsável pela saúde, ele é o responsável pelo uso do solo, e furar poço é obra hidrogeológica. Então tem que ter um hidrogeólogo, tem que ter alguém que defenda o interesse do município. O município tem que ter norma para isso.
como tem norma, por exemplo, para ponto de gás em prédio, como tem norma para estrada, né, muro, faz parte. E aí entra até as nossas discussões de vulnerabilidade, né? Enfim, todas essas discussões. Se me deixar falar, eu vou embora, que essa área eu gosto, né? Mas nós vamos ter que problematizar essas pessoas para isso. Então, eu tenho que ensinar o médico, ensinar o enfermeiro que existe uma relação. A partir daí, eu falo sobre, né, vulnerabilidade e essas outras questõezinhas de integração. Eu acho que essa sua capacitação tinha que se estender, né, para os outros comitês do lado do Estado do Paraná. Pode pedir que a gente vai fazer. Pode pedir. Se você quiser, eu mando até o, a ementa. Uhum. Olha, eu acho que, olha, não só podemos, como devemos. E o nosso encontro regional serve até para isso. A ideia do Escrocaro foi fantástica. É isso aí, cara. Tem que ter encontro regional de todos os comitês de bacia. Tem que ir no comitê de bacia e dar capacitação. A hora que vocês terminarem aí, pode chamar a gente. Junta eu, Gustavo, ou alguém de lá, alguém da UEL, Pinese, o André, vamos dar um dia de capacitação. Sem falar o tecniquez, né? Mas falando conceitos, debatendo interesses. Porque a água subterrânea tem interesse, lógico que tem, tudo tem. E tem que estar contemplado. Nós não podemos fugir do interesse do cara que vai fazer irrigação. Não posso. Né? Mas eu posso controlá-lo, já que é um bem comum, de uso comum. Então, vamos ensinar ele como fazer, o que fazer. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Pois não. Normalmente, por exemplo, na outorga de águas, efetivamente, como tem lá um montante jusante, você tem o balanço hídrico um pouco mais simplificado da interferência de um uso em relação ao outro, né? Uso consultivo, uso não consultivo, né? Quando a Sim. gente fala de poço, fora a questão da produtividade do aquífero, digamos assim, da disponibilidade de água, você acha que cabe no plano de bacia, como talvez critério de outorga, que tenha, por exemplo, assim, um raio de influência, uma metodologia diferente para análise do poço, efetivamente, né? Porque hoje eu acho que eu, na verdade, não conheço muito, mas eu acho que o IAT não faz essa análise de interferência entre poços, né? Ou se faz, enfim, é bom, né? Mas será que o plano de bacia teria condições, ou a empresa contratada teria condições de propor como critério de outorga um raio, ou para cada tipo de aquífero um tipo de análise de interferência? Porque daí isso não está nada escrito aqui. Tá, Talvez pudesse escrever alguma coisa em relação a isso. tá. Legal. Já anotei aqui, vou mandar para você uma orientação técnica sobre isso. Não só pode, como deve. Eu acho que o IAT faz de uma maneira inicial isso, porque ele pede se você tenha poços a 200 metros. Com isso, ele já está se preparando para fazer esse raio. Esse raio depende do tipo de aquífero, de novo, né? Se é fraturado ou se é poroso, né? Depende da quantidade de água que você vai tirar, tá? Depende até, às vezes, até da qualidade de água. Então, existe um cálculo para você saber qual é o rebaixamento, porque quando você rebaixa o poço, ele faz um cone. É que a gente costuma olhar em 2D, né? Nós temos que olhar em 3D, né? Ele faz um cone. Então, existem maneiras de você calcular esse cone de rebaixamento para saber até onde ele pode ir. Porque um poço do lado do outro são dois cones, né? Que entram em ressonância e vai abaixar muito mais. Então, eu acredito que você possa colocar essa ideia assim. Vai dificultar um pouquinho mais a outorga, né? Mas aí nós temos gente capaz aí no IAT, com certeza. Esqueci o nome do colega que trabalha nas outorgas, mas é gente capaz, com certeza. E a gente pode trabalhar isso. Chama-se raio de influência do poço. Já anotei aqui, eu já vou te mandar. Eu vou te mandar via a Bianca, um manualzinho
que o professor Ricardo Hirata fez já faz alguns anos, e a equipe dele da USP. Então, tem vários critérios. Esse critério de vulnerabilidade está lá. Ele fala critérios de municipalização do monitoramento. Ele dá. Olha, um manualzinho maravilhoso, que eu acho que deve fazer parte da nossa capacitação. Tá? Vou mandar para você. Ok, obrigado. Porque daí a gente complementa o texto, depois até a gente recorta só esse texto, só para não ter um texto de 100 páginas para ficar procurando, de a gente incluir essas questões, né? Que Com certeza. acho que é importante. Não, com certeza, Talvez com a gente certeza. não consiga solicitar ao IAT que faça essa análise, mas se a gente tiver um mapa mostrando se tem interferência, se não tem, se esses poços de alguma maneira estão tendo interferência, de alguma maneira poderia estar vinculado É, à vulnerabilidade, enfim. A isso não tem vulnerabilidade ainda. eu entendo que é algo maior, né, do É, que é, é. interferência, né? É a área. Uhum, Vulnerabilidade é a capacidade, é a potencialidade de contaminação ou não. tá. Tá? Ou seja, eu tenho uma área potencialmente, como é que eu posso falar? Que pode ser contaminada. Qual é o uso do solo? Aí vem plano diretor, aí vem todas as políticas de desenvolvimento. Tá. Tá? Assim que a E, gente. Oi. e a segurança hídrica, ele é o que que ele é? A vulnerabilidade, mas o que Eu que ele acho que é, entra ainda? eu acho que é toda essa discussão nossa: vulnerabilidade, É o capacidade de todo. produção de água, né? Uhum, Uso do solo. Eu acho uhum, que segurança. Isso é um conceito a ser discutido ainda. Tá? Eu quis provocar o Conselho Estadual nessa questão, porque nós já deveríamos estar discutindo segurança hídrica, tanto superficial quanto subterrânea. Como a sim. minha parte é subterrânea, eu ponho o dedo e tiro. Né? Mas é um conceito que nós temos que ter bem discutido, porque para mim ele é sistêmico, né? Sim, ele é um guarda-chuva, ele poderia Ele, envolver todos, né? Tudo isso. tudo, tudo, tudo. Aí nós poderíamos conversar sobre as responsabilidades constitucionais de cada ente federativo, e eu acho que aí é que é o grande lance, porque município é ente federativo a partir de 88, ele tem responsabilidades seríssimas, né? Uhum. E essa visão de água subterrânea, ela para no Estado, que é o grande detentor. Não vou tirar a outorga do Estado e nem quero, mas o município tem uma função é, é, nesse concerto, né? Que é. Maristela, tá. A Maristela levantou a mão ali. Só para fazer um comentário, nós aqui na região ajudamos, né? A universidade ajudou a fazer um estudo sobre a contaminação de águas subterrâneas em alguns municípios e foi assim um pouco assustador, né? O que foi encontrado. E aí foi um trabalho, inclusive, solicitado pelo Ministério Público, pelo GAEMA aqui da região. Sim, E a recomendação do GAEMA foi que todos os municípios fizessem, da comarca, né, fizessem um plano de segurança hídrica, né? O plano de segurança da água municipal. Então, foi uma recomendação, porque não tem também o apelo jurídico para isso, né? Não obriga. Mas vários municípios estão fazendo, e aí os municípios estão começando a conhecer o seu território, né? E começando a fazer esse levantamento que até então é carente de informação, né? Então, é uma ação localizada por uma iniciativa do Ministério Público, a universidade ajudou a fazer algumas análises, mas, assim, é uma questão emergencial falar de águas subterrâneas, porque a gente não tem dados para dizer sobre quantidade e a qualidade também está bastante comprometida. Então, é só um comentário aqui sobre o que nós estamos vivenciando na região. Já essa pauta está sendo colocada, mas não dentro do comitê ainda, não chegou De, isso para a de que gente, cidade você está né? falando, Maristela? Qual Eu é a estou em região? Campo Mourão. Ah, é Campo Campo Mourão. Mourão, tá. Estamos falando de Isso. Serra Geral.
Isso, Serra Nossa, Geral vocês devem ter tem aqui. encontrado agrotóxico aí de monte, né? O agrotóxico não aparece com essa palavra, mas nitrito, nitrato e Ah, tá. esses são os dados químicos que aparecem. Mas, assim, de repente, até um trabalho interessante para a gente conversar dentro do comitê, né? Os resultados podem vir ser apresentados, né, Nicolás, pela promotoria, já que foram eles que solicitaram esse estudo, para a gente poder ter uma noção também da gravidade que isso está tomando, a proporção que isso precisa ser tomado dentro do comitê, essa discussão. Então, esse é um comentário que eu gostaria de fazer. O outro, professor, né, saber a sua opinião. Se a gente vai colocando esses aspectos no termo de referência, como que o senhor vê a elaboração disso, né, pela empresa que vai ser, né, contratada por licitação, enfim, para executar isso, né? Temos empresas que conseguem fazer essas Tem, análises, dariam tem, conta, né, de nós colocando todos tem. esses estudos. Isso Acho que isso é, é quem viável. faz hidrogeologia, isso é básico para estudar. Nós não estamos Tá, falando de nada absurdo, nada. Tudo, inclusive esses softwares que eu quero ver se eu separo aqui, tranquilo, tranquilo. tá. Pode ficar Porque, tranquilo. porque assim, acho que o medo, né, Nicolás, é assim, a gente colocar um monte de coisa no termo de É, referência e a empresa não conseguir executar depois, ou não, não conseguir uma empresa por conta disso. Então, eu acho não que vale tem. a pena a gente refazer essa redação, né, Nicolás? Colocar aí alguns elementos que o professor comentou, a partir do que vai nos enviar também, e se o professor tiver disponibilidade, passar o olhar novamente no texto para ver se condiz, para dar esse apoio para nós, para fazer um texto, né, mais redondo no Não. sentido de executável, né? Para Não. depois Como Associação Paranaense, como Associação Brasileira, eu estou aqui para isso. A nossa função é fazer com que essa informação se replique para que mais profissionais possam estar trabalhando. Inclusive, Maristela, se você quiser, eu estou me convidando para participar desses estudos aí dessa região. Pode me convidar, pode me chamar. E, tá nossa bom. Senhora, eu adoro. Com Eu certeza. participei do primeiro concurso aí do Cefet. Ah, é? Ah, que Depois eu te bacana. conto a história maravilhosa. Eu Olha, passei, tá? Eu ah, é? passei, tá? Só que a vaga de gestão ambiental só podia entrar engenheiro florestal. Olha, olha que louco. Engenheiro florestal e engenheiro ambiental. Aí a comissão cortou a minha. Ah, que pena. Não, Teríamos um sério. bom colega de trabalho aqui na engenharia ambiental e Ai, sanitária. não, com certeza, com certeza. Mas olha, estou à disposição para participar desses estudos. Aliás, eu quero participar, tá? É, Ok, é a minha ótimo. vontade. Eu já estou aposentado, então eu posso ir de lá para cá, de cá para lá. Ah, legal. Obrigada, professor. Imagina, estamos juntos, vamos trabalhar. Eu depois, agora enquanto a gente estava conversando, eu aproveitei e fiz uma busca aqui no texto porque quando a gente passa do 643, ele começa a falar genericamente sobre demandas hídricas, claro que daí ele fala de outorga de captação superficial e poço, mas não tem uma demanda, não tem uma dúvida grande em relação a isso, né? Depois na página 32, a gente fala de fontes de poluição e daí é esse mesmo, cemitérios ali. E daí aquele a gente tentou relacionar como uma vulnerabilidade a localização de cemitérios e uma possível contaminação de rios, né, e de água subterrânea e superficial. Você acha que a gente consegue algum tipo de informação? Talvez Nossa, se tiver, consegue? é? Você quer que eu pegue sobre cemitérios também? Não, não, eu até, na verdade, o que eu imagino é que talvez se eu tiver poço próximo, talvez no poço eu consiga avaliar, mas Sim. relacionar diretamente Sais. com o cemitério, eu não sei se teria Sim, uma consegue. relação de causa e efeito assim, Tem. Você tem um aumento de sais muito grande, entendi. tá? E você tem duas proteínas também que são facilmente identificáveis. Uhum. Putrescina e a cadaverina. Olha que nome bonito.
Sim, mas a maioria, eu imagino que a maioria dos poços não vai ter esse tipo de informação, né? De qualidade da água que a Não, gente. você tem que fazer análise. É, Você tem que ir aham, lá e fazer uma pesquisa em cima desses dados. tá. Mas Seria. não, Uhum. nada absurdo, tá? Não é nada absurdo. Não é nenhuma análise assim que vai demandar você mandar para os Estados Unidos. Não, laboratórios aqui na nossa região fazem. É que o termo de referência, ele trata muito de dados secundários. Tem muito É, levantamento de dado primário. Então, daí a gente tem que depois dar uma olhada se nesses casos que você está falando que é tranquilo de fazer, se é com dado secundário, dado primário. pois é, É, cemitério já seria dado é, primário. acho que Cemitério, sim, né? porque é uma coisa muito Muito pontual. específica. É, aham. É, você vai ter grandes contaminações, que nós vamos chamar de poluição difusa, né? Uhum, Quando o cemitério é muito antigo e está numa área de aquífero poroso. Por quê? Porque o aquífero fraturado ele é mais argiloso na porção superior. E a argila tem uma CTC muito alta. Então, tudo que é matéria orgânica, ele junta no grãozinho de argila e fica ali parado. Então, em termos de área, um cemitério num terreno argiloso não vai ter uma grande movimentação, como, por exemplo, no Caiuá, aqui na região de Paranavaí. uhum, Então, por um lado, você dilui mais a contaminação e não concentra, né? Na argila você concentra mais, mas não tem área. Eu não sei se cemitério seria bem colocado, porque você colocou poluição difusa e poluição pontual lá em cima, né? Se puder voltar Então, uma página, Bianca. aqui, ó. Sim, tem os dois, sim. Então, eu acho que só colocar aí, né? A Às vezes preocupação com. consegue, às vezes consegue de repente fazer um, um raio de restrição ou algo um pouco mais orientativo mesmo, sem ter que fazer um monitoramento, enfim, não sei, né? Sai, sai. E nós temos que Uhum, pensar, mas aí vai ser vulnerabilidade, permeabilidade do uhum, aquífero, tipo de solo, se é mais argiloso, mais arenoso, a velocidade da água dentro desse maciço, variação de lençol freático, de nível pesométrico, né? sim, Tem que pensar, sim, mas sim. é simples, não é nada assim absurdo. Aham. Deixa eu ver aqui o que mais que tem. É, no item 611 na página 36, a gente tem o balanço hídrico subterrâneo atual de disponibilidades hídricas e demandas. Esse com certeza era um item que a gente queria alguma luz, né? Porque a gente, de forma geral, a gente apresenta sempre uma metodologia, algo que está já consagrado, a pessoa, por exemplo, disponibilidade hídrica, ele vai replicar algo que o IAT já faz, enfim, né? Sim, Não vai criar um sim, novo procedimento, né? sim. Mas e daí a gente também queria entender um pouco melhor se o balanço hídrico subterrâneo, a gente poderia ter, já pediram, apresentar uma metodologia para ele replicar, ou se realmente cabe uma análise de várias e depois, no final, a gente tenta decidir em conjunto qual seria a melhor. Porque eu participei só de um comitê que eu acho É, que ele se baseava na Q710 para daí gerar uma produtividade, mas isso foi antes daquele atrás da CPRM, né? Então, é. você acha que é possível a gente ter já um... Eu acho que sim, é meio normal essa, né? Do que 710. É Aham, uma coisa meio usual já. Eu acho que sim. sim. Eu acho que não. Porque tem a da CPRM também, né? Que na verdade mostra as produções, né? Depois eu É, não sei se ele caberia uma análise dos poços, para daí ele comparar e daí, enfim, eu acho não que sei. essa análise dos poços é o passo que nós devemos dar, né? Porque todas as Uhum, metodologias estão baseadas em água superficial. O raciocínio é água superficial. Quando você mistura uhum, o poço, a coisa muda um pouquinho hidraulicamente. As uhum, velocidades são completamente diferentes, né? Os sim. fluxos são completamente diferentes. Então, eu acho que
O grande auxílio à ciência está nessa mistura. Então, vamos pegar essas metodologias que já estão normalmente utilizadas, vamos colocar nos poços. E Tá. aí vamos ver o que vai sair daí. Então, desse da metodologia, você acha que da Q710 estaria ok, é isso? Eu acho que sim, eu acho que Ok. sim. Se tiver uma análise dos poços depois, né? Tranquilo. A da CPRM também. Eu não conheço muito, tá? Vou ser bem sincero, eu não É. conheço muito. Porque eu sempre olho a Q710. Todo mundo fala que é 710, porque hidráulica é dominado por engenheiros civis e engenheiros hidráulicos, que, via de regra, não entendem de hidráulica subterrânea. Por quê? Porque Uhum. precisava fazer geologia e ele teve 6 meses de geologia só com um engenheiro civil e não com um geólogo. Não, engenheiro civil, eu queria matar afogado, todo mundo. Que cidade que você mora mesmo? Só para Eu moro em Maringá. Então eu não serei afogado. Ok. Não, ó, eu fui durante anos professor de engenharia civil, né? O engenheiro civil ele é treinado para ver a fórmula, né? Você tem a fórmula, explica a fórmula e aplica. O geólogo é treinado para ver gênese. Então eu fico olhando, eu fico sonhando. Não, isso pode ser feito aqui, pode ser feito ali, pode ser ali. E na hidrogeologia tem muito disso, de observação, e não é somente aplicar a fórmula, é entender para que ela serve. Ah, rapaz, dá um grito. Mecânica de solo, você imaginando eu dando aula de mecânica de solo para a moçada, explicando o que era pressão neutra. Acabava a aula, o moleque falou, professor, que caminhão o senhor caiu? Porque é gênese, nós somos treinados para ver processo, para ver gênese, né? E é difícil, não é fácil. Mas os engenheiros civis precisam ter geologia. Não, eu senti falta mesmo. Eu sempre converso com o pessoal aqui da geologia para eu entender um pouco mais. É, a troca é sempre bom, né, Nicolas? A gente Sim. sempre aprende na troca. Mas o normal das escolas de engenharia não é isso, né? Eu acho que, em vez da gente abrir para várias profissões estarem dando informação para os alunos, para que eles cresçam em raciocínio, em reflexão, nós estamos fechando, né? Inclusive com EAD, que é um absurdo. Eu não contrato ninguém por EAD. A teoria pode ser dada por EAD, nota 10, mas tem a parte prática, tem a parte de reflexão, né? Tem a parte do professor, que vai fazer o cara pensar. E isso o EAD não faz. Rapaz, eu já dei aula de topografia por EAD, vocês acreditam num negócio desse? Você acredita? A aula de topografia por EAD, e acabava a aula e eu falava, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Vamos lá. Tá. Então, da pesquisa que eu fiz no documento sobre a parte subterrânea, Maristela, se você lembrar de mais algum, eu acho que era aquela parte mesmo inicial, depois a parte de integração e essa parte de se existia ou não uma metodologia a ser solicitada para essa análise de balanço hídrico, né? Os tópicos principais eram esses. Acho que a gente tem bastante coisa que a gente conversou com o Herman para a gente incluir, mas eu não lembro de algum outro ponto. Digamos, procurando por subterrâneo, eu não achei nenhum outro ponto que eu lembro que era um assunto que a gente faltava algum domínio para a gente poder escrever, né? Maristela, você lembra de mais algum tópico, assim? Não, eu acho que acho que basicamente eram esses mesmo. Eu acho que Uhum. a gente vai agora retomar o texto, né, Nicolás, refazer essas partes, enfim. E aí a gente pode passar por uma revisão para o professor Herman, e aí, de repente, se surgir mais alguma coisa, a gente faz um contato com ele, ou para vir uma nova vez, ou, enfim, por e-mail, ou por uma outra reunião que a Câmara Técnica possa fazer com o professor. Mas foi de grandiosíssima contribuição, foi muito Não, boa. foi fantástico mesmo. Estou aqui para isso, gente. A Associação Paranaense, a Associação Brasileira, serve para isso. Tá, E é isso aí. Eu vou parar aqui, eu vou pegar esses documentos todos e vou mandar para a Bianca, ela manda para vocês. isso. Maristela, Ok. pode me convidar para trabalhar, que eu estou doidinho para trabalhar, viu? Tá bom. Eu Eu quero, eu vou, quero.
eu estava aqui até já conversando com a professora que ajudou a fazer o estudo, né, aqui da região, só para confirmar quais municípios da comarca estão no Alto Ivaí, mas enfim, outra parte estará no Baixo Ivaí e outra parte no Piquiri, né, porque a gente está aqui no divisor. E eventualmente a gente faz essa apresentação desse trabalho no comitê, né, e convida, né, outras pessoas que queiram, no caso o professor, para participar, e verificar, né, se vai avançar nos estudos ou não aqui na região, se os professores que estão Escuta, executando, né? vamos escrever um artigo e apresentar no Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas? Temos até o final do mês para apresentar. Vamos Passarei essa escrever? ideia. Passarei Passa essa essa ideia para ideia a aí. professora, e aí o seu contato também. Depois a Bianca, se puder passar o contato do Passa, WhatsApp, professor, por gentileza, né? sem problema. Para a gente ir integrando, né, os estudos, as análises e fortalecendo aí a base científica, né, que Com tá certeza, precisando, né? com certeza. Obrigada, então. Eu que agradeço, moçada. Estou à disposição, como APAS e como ABAS. Excelente, Professor, muito o senhor obrigado. é de algum comitê? Aí eu sou do Paranapanema, do Piraponema, Ah, tá. e aí trabalho pela ABAS, eu coloquei geólogos em vários comitês. Eu acho que no de vocês ainda não tem, mas na hora que vocês forem eu já vou colocar um. Porque a gente precisa ter gente discutindo isso, né? Precisamos, com certeza. Tchau, Precisa sim. moçada. Obrigado. Professor, muito Imagina. obrigada, tá? Em Eu que nome aí agradeço. da Câmara Técnica, né? Não sei se o pessoal do IAT quer fazer alguma fala, mas foi muito, muito importante a sua fala, a sua contribuição, que não encerra aqui, vamos continuar solicitando. Não, não, eu quero que solicite. A sobrevivência da associação depende disso, dessa discussão. Tá bom. Muito obrigada. Pessoal do IAT, não sei se quer fazer alguma fala, fica à vontade. Não, na verdade, qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, eu posso falar com o Vitor aí em outra reunião da CETINS, daí a gente chama o Herman de volta para qualquer coisa sanar mais algumas dúvidas ou tudo mais. E eu também queria falar que a gente transmitiu pelo YouTube, então, professora Maristela, eu vi que você estava com problema ali para entrar no início, eu te passo o link para você assistir ali o início, tá bom? Aí também para o pessoal, caso queira rever alguma coisa, aí já aproveita o link e dá uma olhadinha, tá bom? Não sei se vocês querem já marcar a reunião para a próxima reunião, mas o ideal seria que o professor Maurício estivesse aqui para marcar, né? Ou vocês conversam no grupo e decidem uma nova data. Vocês que É, sabem daí. tá. Viu, Maristela, como o professor Maurício não está, né? Lembra que a última reunião que ele não estava, a gente não pôde fazer as reuniões da CETINS porque ele é coordenador. Então, como Isso. ele teve um problema pessoal e não vai poder participar da reunião, a gente conversou com o Herman, aproveitando que ele está aqui, mas não vai continuar, não vai fazer a reunião normalmente, porque o Maurício talvez não volte, né? Minha sugestão é fazer o agendamento normal, é toda segunda-feira às 9 da manhã, até a gente terminar o edital, né? Tá, Então só eu deixa eu dar uma manteria essa olhada aqui na agenda, nossa agenda. tá? Essa parte é chata, né, Nicolas? Essa parte de organização escrita Mas a gente já tinha um modelo, né? A gente, na verdade, está é, aperfeiçoando, né? é. Olhando o que os outros comitês dos outros estados estão fazendo, né? Sim, sim. Tentando melhorar ele para a gente ter um plano mais abrangente, né? Sim, 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 sim. Ó, Então, seria no dia 15, né? Dia 15 a gente Isso. tá de manhã tá livre. pode manter dia 15, então. Dia 15, então, às 9? Isso. Isso. Ok, vou marcar aqui. Aí já manda a convocação para vocês também. Tá bom, beleza. Então, muito obrigado. Eu que Obrigada, agradeço. gente. Até Obrigado. mais. Obrigada, Até Obrigada, mais, tchau, gente. tchau. professor. Tchau, Até. tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bianca, eu Diga. mando as informações todas por e-mail ou por zap? Pode ser pelo WhatsApp, não tem Pode ser problema. pelo WhatsApp. Tá bom. Uhum. Vou Tá bom? procurar já, daqui uma meia hora, uma hora eu tô mandando já. Então tá. Posso passar seu número no grupo da CETINS deles? Pode, Então sem tá. problema. Já vou Obrigado, meu enviar bem. lá. Eu que Até Obrigado. mais. agradeço. Até.
Obrigada, gente. Tchau, bom dia. Tchau, tchau. Bom dia. Obrigada, bom dia.